Com o aumento da demanda por insumos ao redor do mundo, as mudanças que interferem no desempenho da lavoura e os desafios para manter uma produção rentável, os produtores precisam enfrentar uma série de obstáculos para conquistar uma safra de sucesso. A agricultura está cada vez mais complexa. E, em meio a tanta complexidade, nós chegamos para simplificar. Somos a Brevante Sementes. Uma marca fácil de escolher, simples de usar e que tem os melhores distribuidores do Brasil como parceiros. Entregamos sempre as melhores opções, seja em produtos ou tecnologias, com a agilidade e a inovação que o seu negócio merece. Para nós, simplificar é entender as necessidades de quem produz. Unimos anos de pesquisa ao maior banco genético do mercado para desenvolver um portfólio versátil de milho, soja e sorgo, adaptado às condições das mais diversas regiões do Brasil. E é assim, com a simplicidade de encontrar o que você precisa em uma única marca, que trabalhamos para acelerar o sucesso do seu negócio. Para que complicar? Simplifique com Brevante Sementes. Boa noite, pessoal. Agora sim, hein? Agora vai. Chegamos aqui com vocês no horário marcado e preparados para simplificar esse nosso encontro. Estarão aqui conosco hoje dois convidados super especiais e que estão ligados às soluções tecnológicas do agronegócio. Eu sou Anelcindo Souza Júnior, sou líder da marca Brevante Sementes para Brasil e Paraguai e convido vocês para estarem com a gente aqui nos próximos minutos aqui no canal Brevante. A partir dos anos 90, principalmente depois ali dos anos 2000, a gente teve uma mudança bastante considerável nos rumos da agricultura brasileira. Deixamos de ter uma agricultura primária e passamos ali a nos especializar tanto em produtividade quanto em qualidade também dos produtos que produzimos, né? Claro, né? Gerando assim um processo de modernização no agronegócio. Esse dinamismo, ele construiu as bases que temos hoje no agro, né? Novas questões surgiram, novos problemas apareceram. E, claro, novas respostas que tiveram que ser dadas em todo esse período. E elas vêm em forma de tecnologia inovadora. Não poderia ser diferente, né? Mas eu não quero ficar aqui falando e passando sozinho e eu nem vou ficar preso a isso, tá, pessoal? O papo de hoje, então, ele é sobre tecnologia apoiando a eficiência do homem do campo, apoiando a eficiência lá no campo. Então eu vou chamar duas pessoas que trabalham em áreas distintas, mas muito ligadas a esse tema. A primeira pessoa é o João Braga, que ele é o líder de licenciamento da tecnologia Enlist no Brasil. João, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente aqui. Fica à vontade. Boa noite, Souza. Boa noite a todos. Boa noite, Lucas. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os participantes da live. Meu nome é João Braga, eu sou responsável pelo licenciamento da tecnologia Enlist no Brasil. E como o Souza disse, aí, tiveram vários acontecimentos aí desde a década de 90 da agricultura, um crescimento expressivo de produtividade. Tive a grata oportunidade de participar de algumas deles. Sou engenheiro agrônomo, sou formado desde 93, tenho 27 anos de formado. E todas assim, essas evoluções que aconteceram, particularmente no negócio de soja, eu tive a satisfação de participar de vários momentos da agricultura patrícia e principalmente nesses últimos anos, está contribuindo aí com a evolução do negócio, do agronegócio brasileiro, que é pujante, e nós estamos vendo aí o Brasil, como dizem na linguagem, está bombando o agronegócio do Brasil em termos globais. Aí. Obrigado, João. Como eu disse para vocês, a gente vai falar de novas tecnologias. Então, a gente tem mais uma aqui, né? E muita variedade também e conteúdo aqui no canal de hoje, né? E junto com esse time, a gente tem um outro profissional de destaque que é o Lucas Silvestre. O Lucas, ele é líder de marketing da Granular aqui no Brasil. Lucas, super bem-vindo. Fala um pouquinho de ti pra gente aí. Boa noite, Souza. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu também sou engenheiro agrônomo. Trabalhei com negócio de sementes, tanto na área de produtos quanto na área de marketing por um bom tempo. E há alguns anos me dirigi à área de agricultura digital,
e hoje eu sou líder de marketing da Granor, que é a marca de agricultura digital da Corteva AgriScience, e respondo pela área no Brasil. Vai ser um prazer falar com vocês aqui hoje sobre esse mercado e também sobre como a gente passou pelas revoluções na agricultura. Meus amigos, tão dinâmico quanto o agro brasileiro vai ser aqui esse nosso encontro, hein? E para garantir esse dinamismo, nós faremos alguns links entre as áreas dos nossos convidados, claro, e traremos também algumas dúvidas do Instagram. E vamos fazer aí e como tudo isso se relaciona dentro disso, tá? Então, o conteúdo ele é formado, foram programados para que a gente tenha aqui o melhor de vocês. E sem perder tempo, eu já vou começar com o João Braga. João, a gente citou na evolução do agro, né, o século XXI como um tempo de avanço para a produção, certo? Você consegue diferenciar essa agricultura que tínhamos antes com essa atual, para ilustrar como que era trabalhar no campo lá nessa época? Obrigado pela pergunta, Souza. É bastante pertinente. Como eu disse, eu tenho 27 anos de formado, participei, testemunhei, né, digamos assim, dessa evolução. Só um dado para a gente ter como referência. Quando eu formei, né, 93, a produtividade média do Brasil era em torno de 35 a 36 sacas por hectare de 60 quilos. Nós vimos que agora, nessa última safra, que o Brasil finalmente teve uma produção recorde, inclusive maior do que a dos próprios Estados Unidos, com 123,4 milhões de toneladas, a produtividade média foi em torno de 55,5, 56 sacas por hectare. Então nós temos aí um incremento de produtividade bastante expressivo, e boa parte desse incremento ele veio da adoção de novas tecnologias, né? E também de melhoramento genético. Então tudo isso é um sucesso do produtor rural, sucesso da pesquisa brasileira, sucesso, e teve incremento diário, obviamente, mas, né, nós praticamente dobramos a produção de 152 milhões de toneladas para 123 milhões de toneladas, como eu disse, mas a área não dobrou. Então como é que cresceu? Como é que dobrou a área? Dobrou com tecnologia, gente. Tecnologias como as biotecnologias, e principalmente em 2005, né, que foram a primeira marco da biotecnologia em soja, depois um outro marco em 2013. A gente vê que essas biotecnologias contribuíram muito com o incremento de produtividade. Obviamente não são as únicas responsáveis, né? Outras tecnologias, o manejo de plantas invasoras, um melhor manejo de solo, né? Um melhor controle de lagartas, enfim, com as biotecnologias, e também com o sistema, agora com o advento de agricultura digital, que o Lucas está aí, o nosso colega, vai poder explicar muito bem isso aí. Então, o produtor se profissionalizou muito e ele incrementou, ele aderiu tecnologia, e isso reverteu em uma melhor produtividade e dobrou a produção do país. Mas acho que essa evolução toda também, né, Braga, ela mostra um pouco da força empreendedora do agronegócio nacional, né? Tu concorda com isso? Claro, o produtor, como eu disse, ele adotou muita tecnologia, ele melhorou o gerenciamento nas suas propriedades, profissionalizou muito. A gente vê uma novas gerações, né, de 20, 30 anos atrás, é uma nova geração que está no campo, são empresários, o agronegócio, que esse termo agronegócio surgiu há pouco tempo, aí, há cerca de 15 anos. Então, o empreendedorismo do produtor brasileiro é altíssimo, com adoção, é um profissionalismo muito grande. Nós podemos dizer que é uma agricultura de topo. Estamos na frente para aí com os Estados Unidos. Bacana. Lucas, nesse processo que o João está comentando, né, eu queria ressaltar aqui a competência do agricultor. Lá atrás, a gente teve um fator muito importante, que foi, sim, a pesquisa agrícola, né? Ela possibilitou um avanço da ciência muito, muito grande, né? Ou seja, uma tecnologia, bastante inovações, né? Mas temos que ressaltar também a importância do trabalho do homem do campo, né? Lá no campo, né? Tu concorda com isso? Com certeza, Souza. Muitas das ferramentas que vêm, elas vêm para ajudar o agricultor a tomar sua decisão, né? Então, grande parte das ferramentas são oriundas daquilo que a gente chama de dores daquele agricultor, né? Então, o que ele precisa fazer para aquilo. E a intuição do agricultor trouxe ele até onde a gente está hoje. Então, até onde a agricultura pujante, como o Braga mencionou, que a gente tem hoje no Brasil. Então, isso é muito claro, e claro, não adianta também a gente trazer
um mapinha colorido, uma imagem bonitinha, se o agricultor não puder fazer nada com aquilo no campo. Então a ideia é ser uma ferramenta para que ele possa fazer cada vez melhor a sua nobre função. Bom, então uma explicação certeira para isso seria um equilíbrio, então, né? Desse ganho de produtividade seria um equilíbrio entre toda a modernização da agricultura e também a iniciativa do agricultor, né? Com certeza, a gente passa por diversos momentos, né, em que ele adota tecnologias novas e sempre sendo testado por eles e o valor visto pelo agricultor para melhorar a sua produtividade, lucratividade, de forma a atingir esses patamares que o Braga mencionou há pouco. Não, bacana. Braga, eu queria aproveitar esse gancho do Lucas e já emendar uma questão bem importante sobre a necessidade da modernização, né, dessa alta tecnologia, né? Um exemplo ótimo para mim, que é o melhoramento genético na soja especificamente, né? E eu gostaria que você trouxesse um pouco para nós sobre a importância disso e vou botar um diferencialzinho aqui, né? E como é que foi esses ganhos de produtividade pós-período Roundup Ready, pós-período da tecnologia RR? Boa. A gente novamente tem mais números aqui para a gente poder concretizar isso, né? Como eu disse, são várias tecnologias que foram adotadas pelo produtor rural, mas as biotecnologias elas contribuíram muito nessa questão do melhoramento genético, né? Que inclusive incentivou outros bancos genéticos a de fato entrarem no Brasil. Bancos genéticos como provenientes da Argentina, bancos genéticos do próprio sul dos Estados Unidos. Então, novas variedades foram cruzadas com materiais adaptados à região e aí os programas rodaram aqui, né, no Brasil. E a partir das biotecnologias a gente teve um incremento em torno de 2005, que é a primeira biotecnologia até hoje, tem em torno de 20% de ganho de produtividade, saindo aí de 45 sacas para essas atuais 56 sacas. Mas isso é média, né, Souza? Se a gente olhar assim, os produtores que puxam essa média para cima, em termos especificamente sobre a sua pergunta, nós temos produtores hoje performando 80 sacas, 90 sacas por hectare, e isso não é fora da curva, não. São vários produtores do Mato Grosso performando aí 79, 72, 75, 82 sacas por hectare. Isso tudo veio da onde? Melhoramento genético. E as biotecnologias contribuíram com isso. Essas novas empresas vieram para o Brasil, os programas, a própria Corteva, né, faz um investimento muito grande. Para você ter uma ideia, são necessários você fazer mais de 300 campos de experimentações, né, de pesquisa e experimentação, para você anualmente, em torno de 7 a 8 anos, para ter um ganho de realmente prover uma variedade que performe melhor do que aquelas que o produtor já está utilizando. Então, isso é pesquisa, experimentação, proveniente de muita dedicação no campo. Então, o incremento genético após as biotecnologias foi muito expressivo. Haja visto essas variedades que ganham, né, dos concursos da SESB. Tem variedade de 100 sacos por hectare. Isso indica o quê? Havendo condições propícias para o material exercer seu potencial genético, ele exercerá 100 sacos por hectare, 90 sacos por hectare. Então, a evolução pode ser que foi muito expressiva de genética do Brasil nos últimos 15 anos. Bacana. E os desafios são muitos, né, Braga? Quando eu trago assim para esse contexto de antes e depois do RR, eu particularmente sou formado antes da tecnologia RR, né? Então a gente viveu toda aquela complexidade no controle de plantas daninhas, né? E isso era uma coisa mesmo que tirava o sossego do agricultor. Mas a gente vê que há necessidade de evoluções também, né? Por isso que talvez sejam necessárias novas tecnologias para o controle de plantas daninhas, né? Você concorda com isso? Sim, as novas tecnologias, elas trouxeram facilidade e grandes benefícios para o produtor rural que isso resultou em ganho de produtividade, como eu já citei aqui. Todavia, outros problemas surgiram naturalmente, porque você adota uma tecnologia, você resolve uma determinada necessidade e às vezes escapa outras, né? E o que surgiu com essas biotecnologias é que o produtor, por ser muito fácil e conveniente, ele passou a utilizar essa tecnologia sucessivamente na mesma área e sem fazer rotação de princípio ativo, que é um produto muito conhecido, largamente conhecido do produtor, que é o glifosato. Então ele trouxe benefício, trouxe facilidade, mas também trouxe os problemas. Surgiram o quê? Resistência de plantas invasoras ao glifosato, como buva e amargoso. Então a gente tem praticamente em todas as regiões, principais regiões produtoras de soja do Brasil, tem presença de plantas invasoras resistentes ao glifosato. Então agora está chegando uma terceira geração de biotecnologia
que vai auxiliar o produtor nessa nova problemática, digamos assim, que é no caso do sistema Elite, que terá a adição de mais 2 novas moléculas que ele vai poder aplicar em pós-emergência da cultura da soja, como o próprio 2,4-D e o próprio glufosinato, que vai auxiliá-los para fazer o controle dessas plantas resistentes e também das tolerantes, por exemplo. A gente sabe que trapoeraba é difícil de controlar, erva quente, tem várias plantas invasoras de difícil controle. Então, o sistema Elite vai trazer essa facilidade com mais segurança na aplicação com a tecnologia ColesD que a gente vai poder discursar aqui hoje ainda. Claro. Lucas, isso que o Braga tá trazendo, tá falando, né? Ele reforça muito a importância, então, de sistemas de tecnologias para facilitar o manejo, né? Mas é importante que tudo isso seja associado também com a agricultura digital. Você acha que essas pessoas que veem isso como uma certa dificuldade ainda para a adoção, ainda há falta de conhecimento nessa área? Souza, eu acho que, como toda tecnologia, né, sempre tem uma curva de adoção, tem pessoas que vão começar mais cedo, pessoas que vão começar depois. E dizer falta de conhecimento talvez não faça sentido, pode ser mais uma falta de aderência ou talvez também aquela questão de costume, né, mesmo de estar usando. Então, é uma questão de desenvolvimento de todas as tecnologias, é bem novo, vamos dizer assim, a agricultura digital per si, a agricultura de precisão já vem um pouco antes, e eu acho que é uma questão de tempo. O agricultor brasileiro, ele é ávido por tecnologia, então eu acho que é só um movimento mais claro. Nós, como desenvolvedores de tecnologia, temos que estar adaptando essas tecnologias para que elas estejam prontas para o agricultor e sejam de mais fácil adoção. Mas isso tudo, ele pode apoiar o agricultor também na tomada de decisões estratégicas dele, né? Mas também na redução de perdas, por exemplo, né? Exatamente. A gente pode ajudar o agricultor a tomar as decisões de forma mais assertiva e dessa forma também podendo tomar decisões quando ainda tem tempo de resolver algo no campo, por exemplo, ou aqueles problemas que se perpetuam durante a safra, você busca essa redução de perda, redução de custo, aumento de lucratividade como um todo. Ô Souza, oi. Ô Souza, você me permite só fazer um Claro. adendo aí com o Lucas, que me veio uma ideia aqui, assim, porque eu falei da questão da produtividade, né? Nós saímos aí de 35 para 44, agora é 65, né? Mas já temos produtores com 90, 100 sacos por hectare. Quando a gente estava lá na década de 90, né, quando eu formei, as necessidades eram básicas, né? De nutrição de plantas. Então o produtor foi evoluindo aquilo que vamos falar assim, nas macro soluções. Agora, um produtor que já está no teto de 80, 90 sacos por hectare, aí que entra, né? Surge, como é que ele vai aumentar a produtividade? Aí que essas novas tecnologias, como da própria grânula, vai acrescentar absurdamente o produtor que vamos falar, já resolveu as questões básicas, agora como é que ele pode melhorar? Com essas novas tecnologias. Não, perfeito, Braga. E essa fala do Lucas também sobre tecnologia, né? A gente, querendo ou não, tecnologias estão vindo ano a ano, né? E acaba trazendo um pouco de receio do agricultor também, né? E aqui eu vou trazer um pouco para sua área, né? Especificamente no Enlist, né? Surgem algumas questões. E aqui agora, conectando com tudo isso, a gente vai responder uma pergunta que veio pelo Instagram para a gente, né? Que é do Manuel, lá de Ilha Solteira, São Paulo, tá? E ele pergunta aqui, tá? De forma geral, quais são os benefícios de Enlist? Então, João, o que essa nova tecnologia traz para o produtor e também no dia a dia da lavoura? Braga, aqui ele está falando de benefício direto mesmo, né? Tá. Deixa eu só contextualizar o que realmente é o sistema Elite, que são biotecnologias que vão aderidas às culturas de soja e milho, que vai prover tolerâncias aos herbicidas glifosato, 2,4-D e glufosinato, e também estará associada a 2 novas proteínas BTs para controle das principais lagartas da cultura da soja. Então, esse pacote tecnológico de biotecnologia associada aos herbicidas vai trazer para o produtor alguns benefícios, por exemplo, a conveniência dele poder fazer a aplicação do 2,4-D com uma molécula amplamente conhecida do produtor rural e também da academia, né, dos pesquisadores brasileiros, uma molécula muito conhecida, estudada. Então, ele já conhece esse produto, vai poder aplicá-lo, inclusive, agora em pós-emergência da cultura da soja. Ou seja, imagina lá que escapou uma erva na dessecação,
que isso é normal acontecer, então ele vai poder fazer essa correção em pós-emergência com o 2,4-D em cima da cultura da soja, que a gente pós-emergência, associada à tecnologia Colex-D, que é uma tecnologia inovadora, exclusiva de propriedade da Corteva, que é de baixa deriva, ele vai poder fazer isso com segurança, e é uma molécula que não é volátil. Então, isso vai ser uma aplicação segura. Ele vai ter o benefício de poder fazer isso com a mistura desses produtos, o Enlist Colex-D, com diversos produtos, com diversos glifosatos do mercado, e não apenas um tipo de glifosato. Ele vai poder aplicar esse glifosato com diversas pontas de indução de ar, então ele é bastante flexível. Né? Tudo isso associado com segurança e que vai para quê? Para potencializar o teto produtivo daquela variedade que ele escolheu, para deixar a lavoura limpa, para que as variedades provenientes do melhoramento genético possam exercer o potencial genético e no final do dia ele alcançar aquilo que ele quer, maior produtividade. Mas aqui tu está falando de um produto, né, de um herbicida amplamente conhecido em aplicação pré-emergente, né, Braga? E a pergunta fica, né, é um produto técnico, é um produto bastante técnico, né? Essas são as recomendações de utilização dele? Quais seriam realmente a segurança que o agricultor tem? Hoje o produtor tem muito utilizado o 2,4-D, que é uma molécula, como disse, muito conhecida, na dessecação, né? Ele faz a limpeza da área na pós-emergência, em burning down, que a gente fala aí, né? Só que a cultura da soja é uma folha larga e não poderia aplicar o 2,4-D. Então, ele vai poder fazer isso, inclusive, em pós-emergência. Quando ele faz isso, fazer uma aplicação em pós-emergência, isso quer dizer que terão outras sojas ao redor dele, que não seja necessariamente do sistema Enlist, né? Então, a Corteva teve a preocupação de desenvolver uma tecnologia que chama-se Colex-D, junto com essa proposta do sistema. O que é o Colex-D? O Colex-D é uma tecnologia exclusiva e não é um adjuvante, né, que ele vai colocar na formulação. É uma tecnologia, um composto, uma tecnologia de formulação que vai diminuir significativamente a deriva, em mais de 50%. Quando ele associa essa tecnologia de Colex-D aos bicos de indução de ar, nós estamos falando que ele pode reduzir isso para mais de 90% da deriva. Então, esse pacote do Enlist Colex-D, ele vai prover para o produtor maior segurança nessa aplicação, inclusive em pós-emergência. Tá? Então, nós tivemos essa preocupação de, vamos resolver o problema do produtor, mas de forma segura e dentro da conformidade. Não, bacana. Lucas, estou olhando aqui, a gente tem uma pergunta aqui também que veio pelo Instagram, que está direcionada para você, tá? É do Juliano, lá de Capitão Leônidas Marques, Paraná. Eu já ouvi falar da Granular, tá? Mas tem algumas dúvidas ainda. Como que o monitoramento digital pode me ajudar a fazer a dessecação da lavoura, por exemplo? Pergunta bem direcionada essa, né, Lucas? Com certeza, e é bem legal esse questionamento, porque ele busca, né, o uso real da ferramenta a campo. Então, pensando na aplicação de herbicidas como um todo, e não só como dessecação, o João menciona a aplicação em pós-emergência, quando a gente tem a tecnologia de imageamento de satélite com aplicação de índice de vegetação, e principalmente, né, dependendo da região do Paraná, a gente tem algumas fazendas um pouco maiores, e também essa necessidade de acompanhamento, por exemplo, pelos distribuidores e cooperativas, que a gente passa por áreas diferentes durante um curto espaço de tempo. Então, não necessariamente a gente está passando por todas as áreas do talhão. Às vezes, você vai ter um escape de mancha de plantas infestantes, uma área resistente, por exemplo, a glifosato, como o João bem trouxe, que você não consegue perceber isso a olho nu. Então, quando você está próximo da colheita, você consegue ver, por exemplo, o imagineamento, aquela área de maior índice vegetativo, e da mesma forma, de uma planta que está começando a emergir, você vai ver aquela mancha muito mais desenvolvida, que é a planta daninha ali. Você consegue direcionar tanto a sua aplicação, como também escolher melhor seus herbicidas, o sistema, por exemplo, Enlist, que você vai utilizar naquela área, para fazer com aquela aplicação e tudo corra limpo, né, para a lavoura demonstrar o seu potencial produtivo, como o João disse. Lucas, alguns dados recentes, eles informam para a gente que hoje 84%, é um dado da Embrapa, né, dos agricultores rurais, eles já utilizam pelo menos uma tecnologia digital nesse seu processo produtivo, né? Você acha que o monitoramento digital, ele já faz parte da realidade do agricultor, né? O quanto que ela já é acessível hoje também?
Olha, se a gente for pensar, né, o uso de WhatsApp é uma ferramenta digital e praticamente 100% dos agricultores usam, até porque as fazendas têm Wi-Fi na sede e não tem conexão de telefone, né? Então o WhatsApp é uma ferramenta utilizadíssima pelos agricultores. Quando a gente pensa de uso de monitoramento digital em específico, né, o mercado é grande, tem diversos fornecedores, nós somos um deles, com a melhor frequência do mercado e com a melhor resolução, então dá um pouco mais de precisão para ele, para tomar aquela decisão e também essa frequência para solucionar o problema a tempo. Os agricultores vêm usando e a gente busca essa forma de aumentar esse uso por diferentes tipos de agricultores. Então, que isso possa ser um uso sustentável e escalável, né? Quanto mais pessoas estiverem usando, melhor fica a ferramenta e também melhor é a adoção dela pelo agricultor. Bacana. Braga, quando a gente traz tudo isso, né? Eu acho que a gente está reforçando muito ferramentas que aumentam a eficiência dos produtos, né? Ou seja, dão mais rentabilidade para o agricultor? Sim, a proposta das tecnologias, elas trarão benefício para o produtor, obviamente, desde que elas sejam bem utilizadas, né? E por isso que a gente tem os nossos profissionais do campo aí para prover a assistência técnica dessa proposta de valor que a Corteva tem para os produtores. No final do dia, o que a gente quer é auxiliar esses produtores a produzir mais alimentos, né? Para quem precisa, para quem produz, de forma sustentável e mais produtividade. Então, as novas tecnologias, elas vão prover para o produtor um ambiente para que as variedades possam exercer o potencial produtivo dela, que é de todo aquele trabalho de melhoramento genético aí, que é de quase 7, 8 anos para cada você lançar uma variedade. Então, de que adianta você ter uma variedade com alto teor produtivo se o produtor não consegue propiciar um ambiente adequado para que ela possa exercer o potencial genético. Então, as novas tecnologias como o Enlist e a própria, né, entendo que a própria Grana, elas vêm nesse sentido. São ferramentas para ajudar o produtor a melhorar a produtividade, que é isso que no final do dia ele quer. Mais produtividade, dilui os custos no mesmo custo, numa maior produção, e maior rentabilidade. E eu percebo muito que o agricultor ele quer esse destaque também dentro do mercado, né? Ou seja, esse destaque de alta produtividade, né? Eu vejo que isso é uma luta constante dele, né? Sim, ele vai ajustando, né? Vai identificando os pontos de problema na fazenda, vai corrigindo, como eu disse, e o Enlist, por exemplo, agora com essa nova problemática de plantas resistentes surgiram após 15 anos de adoção de uma única tecnologia, ele vai nesse sentido. Olha, surgiu um novo problema, então nós temos uma proposta para o produtor para solucionar, que é o sistema Enlist, né? Então ele vai adotando as tecnologias, obviamente, nas regiões onde ele necessita, né? Essa que é a proposta. E buscando esse incremento, né? Buscando sempre esse incremento na produtividade. E Lucas, aqui a gente está falando do agricultor quando ele está inserido dentro desse mercado tecnológico, né? Qual que é a resposta da agricultura digital para que esse agricultor que ele quer mesmo se destacar no mercado? Souza, quando a gente fala agricultor que quer buscar o mercado de tecnologia, né, ele já tem o uso, por exemplo, né, de biotecnologia, de maquinário próprio para gerar esse tipo de dados, então ele é ávido para essa tecnologia. Eu acredito que a agricultura digital ela permite, por exemplo, a esses agricultores a contar sua própria história de sustentabilidade, por exemplo, porque o que a gente faz? A gente agrega dados, traz dados que vão auxiliar a tomada de decisão. E aí, dessa forma, tendo esses dados registrados, utilizando aquilo que o próprio maquinário dele já produz, a equipe ou ele mesmo a campo, as anotações, ele traz isso de uma forma que ele pode chegar e falar, olha, eu estou fazendo desta forma, e aqui essa é a minha história. E é muito legal que, caso um pouco o Braga falou, de alinhar com o nosso propósito como Corteva, né? Que é cuidar também, né? Enriquecer a vida daqueles que produzem e consomem, então a gente fala de sustentabilidade, e cuidar da terra para as gerações que vêm aí a seguir. Então, acho que casa tudo, e quanto mais tecnologia esse agricultor usar de forma considerável, só tem benefício para ele e também para todo o mercado. Não, bacana. E falando em agricultor, então, vamos voltar para o agricultor, né? Braga, eu quero aqui trazer mais uma pergunta para você, que está chegando para nós, né? E essa pergunta vai vir lá de Sorriso, do Maurício. Bom, e ela é para Enlist em milho, Braga. Braga, qual que é o impacto
da tecnologia Enlist na cultura do milho? O sistema Enlist vai trazer um componente inovador aí que vai de encontro a essa problemática aí do amargoso que está crescente, né? A infestação de amargoso resistente a glifosato anualmente está crescendo muito e já é bastante expressiva, em torno de mais de 8 milhões de hectares no Brasil, dos 36 que se plantam soja, né? As variedades PW Ultra Enlist, elas terão, além da resistência ao glifosato, glufosinato, 2,4-D, ela também trará um componente adicional, a resistência ao aloxifop, que é um herbicida específico para controle de gramíneas. Então, aquele produtor que tem presença de amargoso resistente, ele vai poder aplicar o aloxifop em pós-emergência do milho, tá? Que é um herbicida específico para gramínea. Então, o milho vai ser resistente ao aloxifop. Com isso, ele vai conseguir controlar o amargoso resistente a glifosato nas entrelinhas do milho. E vai, inclusive, poder fazer o plante-aplique, tá? Porque quando você faz a aplicação de aloxifop na dessecação em áreas, que é muito comum isso, tá, Souza? Onde tem muita presença de amargoso, é uma ferramenta que tem sido utilizada. Aplicar aloxifop na dessecação, depois da soja, só que aí, hoje, ele tem que esperar 7 dias para fazer o plantio do milho. Você imagina no plantio, o cara está aflito para plantar o safrinha, então esse é outro grande benefício. Ele vai poder fazer o plante-aplique, usa o aloxifop na dessecação e vai poder plantar o PW Ultra Enlist. E aquelas áreas que ainda estiverem amargoso nas entrelinhas do milho, ele também pode aplicar o aloxifop dentro nas entrelinhas do milho. Ou seja, será uma ferramenta muito prática para controlar amargoso resistente a glifosato nas entrelinhas do milho. Bacana, são muitas opções, né, Braga, que muitas ferramentas que são trazidas ali para o agricultor, né? Muito bacana mesmo. Lucas, eu vou trazer mais pergunta para você. E essa daqui tá vindo lá de Chapecó, Santa Catarina, e é o Márcio que está perguntando aqui, tá? Como é que é a questão do tempo de inserção da informação na Granular? Eu posso compartilhar também essas informações? Eu acho que aqui ele está falando mesmo de tempo, tá? Do manuseio da ferramenta, Lucas. Faz parte um pouco desse receio daquele agricultor que não está, vou dizer pronto, mas que não está acostumado a usar aquela tecnologia. Então, o tempo de inserção de informações é super simples, a gente fala em menos de 1 minuto e meio para conseguir cadastrar na ferramenta, e a partir daí ele já começa a receber informações de forma automática, seus talhões são priorizados, por exemplo, no produto que a gente tem para o Brasil, que é o Granular Insights, e ele já pode usar isso para direcionar o monitoramento dele. E em relação ao compartilhamento, é muito legal, né? Você menciona vem de Chapecó, né? Esse agricultor pode ser atendido por uma cooperativa ou por uma revenda, ele pode compartilhar isso, seja com o consultor dele da revenda, seja com o consultor dele da cooperativa, o representante de sementes, de química, todas aquelas pessoas ou a família dele envolvida na tomada de decisão. A gente acredita que esse compartilhamento de informações para uma melhor tomada de decisão é necessário, e a gente quer fazer de tudo com os nossos produtos para que essa informação seja compartilhada. Bom, aí você uniu duas coisas bem importantes, né? Que é a rapidez na inserção, no input de dados e compartilhamento. Hoje a chave do negócio está em compartilhamento também, essa ferramenta facilita muito disso, né? E agora eu queria também puxar um pouco da brasa ali para a sardinha da Brevante aqui, né? Então, essas curiosidades sobre tecnologias traz a gente até aqui, com certeza, né? E eu vou fazer um desafio para vocês aqui agora, e vou começar com o Braga, hein? Braga, como é que a gente conecta, então, as duas tecnologias, Enlist e Granular? Claro, você responde de Enlist, né? Com a Brevante, com o cliente da Brevante. Nossa, a pergunta é muito boa, e do ponto de vista até de como nós vamos levar a tecnologia para o campo. Nós escolhemos, né? Nós temos outra marca, a Corteva tem outras marcas, né? Nós escolhemos a Brevante, que é uma marca que tem acesso a diversas revendas no país. Então a gente está levando a proposta de valor do sistema como o todo como o próprio sistema. Então ele está associado à semente, que tem a biotecnologia, e também está associado aos herbicidas. Então a marca Brevante será a marca que nós vamos lançar a tecnologia em lixo através da marca Brevante, porque as revendas, os parceiros da distribuição da Brevante vai poder ofertar semente com a biotecnologia e também os herbicidas. Aí os produtores
é que ele tenha a experiência completa como o sistema Enlist. Ele usa as variedades brevantes com Cast Enlist, ou a variedade brevante Enlist, e esse mesmo distribuidor oferte o herbicida Enlist Colex D para ele ter a experiência em pós-emergência. Legal, Lucas, e contigo, parceiro, como é que conecta Granular e Brevante para o cliente da Brevante hoje? Vamos lá, né, Souza? A gente já tem bastante pessoas do time da Brevante utilizando o Granular Insights, como mencionei, que é o produto de monitoramento direcionado que a gente tem no Brasil. E aí, tanto pelos representantes quanto pela distribuição, né, que serve esse agricultor via os materiais da Brevante, ele pode utilizar isso, é um acompanhamento, e aí, como o João disse, né, vão ser lançamentos, materiais novos, e podendo acompanhar essa lavoura, né, podendo, desde o início, escolher onde eu vou colocar isso, como é que eu vou fazer esse manejo, olhar toda a minha área como um todo mesmo, e acompanhar o dia a dia dessa lavoura, e direcionar o monitoramento, ver a performance, poder pedir para o meu consultor, por exemplo, o meu representante, fazer anotações, acompanhar a lavoura, tirar foto para mim, compartilhar isso comigo no WhatsApp, a gente estava falando de compartilhamento de informação, eu acho que está tudo desenhado, a gente já vem utilizando e é mais uma ferramenta para a gente trazer esses lançamentos junto à marca Brevante, que está tão antenada com tecnologia. Não, bacana. E eu reforço, claro, aqui a necessidade do produtor, ele também está atento, né, a esse conjunto de soluções. E é importante que ele pense nessas soluções, claro, de maneiras combinadas também. E sempre pensando nisto como um investimento e não como um gasto. Correto, Lucas? Exatamente. Tudo que a gente desenvolve, Souza, passa por essa análise de retorno sobre investimento. Então, eu não vou querer trazer um software, uma ferramenta nova para o agricultor que traga para ele um custo maior do que o benefício que ele vai ter comigo. Então, com certeza é um investimento. E falando em software, principalmente, né, o ticket médio é muito pequeno, né, é um programa e que ele precisa ser escalável. Então, a gente quer aumentar o número de usuários justamente para baratear o acesso à tecnologia. Não, show de bola. E aí, Braga, investimento ou custo? Investimento, certamente. Eu vou associar a resposta à outra pergunta que você me fez aí alguns minutos atrás com relação à produtividade. Lembrando que essas variedades que a Brevante lançará no próximo ano, com Cast Enlist ou Enlist, elas são variedades que estão vindo de um programa de melhoramento genético de experimentação de 5 a 6 anos. Então, serão variedades que chegarão com um teto produtivo alto, né? Variedades novas que estão andando ou batendo os cheques atuais das regiões. Então, será uma genética de ponta, de alta performance, que aí, utilizando a tecnologia Enlist associada aos herbicidas Enlist, vai propiciar um maior rendimento para o produtor. Maior rendimento, maior rentabilidade. Então, é investimento. Bacana, Braga. E eu queria fazer agora também, retomar um pouquinho no que a gente conversou até aqui, né? E para mim, a gente falou muito sobre evolução. Porém, a gente já viu isso acontecer na agricultura, que existem revoluções, né? E a gente ouviu a revolução de soja, revoluções de milho, biotecnologias, né? Vocês acham, Braga, você acha que a gente está vivendo uma outra revolução? Nesse exato momento, né, a soja no Brasil ela vai passar por uma terceira fase de revolução tecnológica, que é agregar essas novas biotecnologias, ver a primeira, ver a segunda. Agora está chegando, recém do próximo ano, se tudo der certo com a parte regulatória, virá aí a terceira geração de biotecnologias para agregar valor para o produtor rural, com novas variedades, de novos melhoramentos genéticos e com ferramentas para essas variedades exercerem o potencial genético, né? E diria para você que no futuro mais distante ainda virá, digamos, a quarta evolução, que também virá parte dela de melhoramento genético e de edição gênica, a gente pode discutir um pouco mais tarde. Lucas, então para você, a gente consegue, é revolucionário dizer, então, que a gente consegue proteger o potencial produtivo desse melhoramento genético com a agricultura digital? Com certeza. Como você bem disse, proteger o potencial produtivo, né? Quem entrega esse máximo potencial é a genética e não existe aumentar a produtividade, né? A gente só protege. Então, com as tecnologias, por exemplo, que o Braga trouxe, e se a gente fala, por exemplo, agricultura digital, monitoramento, solucionar os problemas que causam as perdas a campo, e da mesma forma também essa revolução, né, que vem desde do maquinário, depois o uso de adubos e fertilizantes,
depois o uso de novos melhoramentos genéticos, biotecnologia, e a partir de agora, essa nova revolução que passa pela agricultura digital, a digitalização desse mercado, que é um dos últimos mercados a ser digitalizado, a gente consegue sim. Por quê? Porque a gente vai estar monitorando uma lavoura, resolvendo um problema dentro do tempo que a gente tem para resolver, que aquilo não cause um problema, por exemplo, de perda de produtividade ou até de perda de lucratividade lá na frente do dano econômico. Então, com certeza. Não, muito bacana, pessoal. E eu gostaria de aproveitar esse tema aí, que a gente já está se encaminhando aí para o final do programa, né? Eu quero falar de futuro, né? Eu sempre tenho isso em mente que em todos os eventos que a gente faz, em todas as feiras, dias de campo, né? O agricultor ele sempre vem com aquela pergunta, né? E aí, o que tem de novo, né? E aí, o que está vindo pela frente, né? E eu queria trazer essa pergunta aqui. Braga, primeiro para você. E aí, cara, o que vem pela frente em Enlist? Nós estamos, como eu falei, a terceira geração da biotecnologia, ela está aqui, né, batendo nessa porta, então o produtor rural ainda não teve essa experiência, mas terá provavelmente a partir do ano que vem. Mas a gente já pode dizer que a Corteva, né, ela tem um provisionamento de pesquisa bastante expressivo e já estamos focados para desenvolver uma nova tecnologia, digamos, daqui a 8 ou 10 anos. Então a gente já tem aí pré-desenvolvido novos BTs para controle de lagartos da soja, porque como eu disse, você resolve um problema aí, vão surgindo outros problemas naturalmente, que a natureza é dessa forma, né? Então a gente já está pesquisando novas tecnologias de BT para prover o produtor provavelmente daqui a partir de 2028, 2030, ou mais tardar 2032, ou seja, daqui a pouco mais próximo de 10 anos. E posso também acrescentar para vocês que junto com isso dos BTs, que eu diria que será muito expressivo, que esse é um tema para a gente abrir até para uma outra live, tá, Souza? Que é a edição gênica. A Corteva é pioneira, ela incentiva, ela faz também, já está grandes investimentos na edição gênica, que a gente chama de CRISPR-Cas, né? Inclusive com a associação com a parceria com a própria Embrapa do Brasil, né, para desenvolver soluções aqui para o Brasil. Então, esse digamos, esse futuro próximo, aí, provavelmente daqui a 8, 10 anos, já teremos alguma coisa de soja com edição gênica. Bacana, muita coisa vem por aí ainda, né? O agro não para mesmo, né? E a agricultura não para. Lucas, de agricultura digital, então, futuro puro, né? O que vem pela frente? O que a Granular tem para trazer para a gente aí? Com certeza, a gente fala que é o futuro, mas já está no presente. Não tem limites, eu falo, né, a agricultura digital, é difícil imaginar qual que é o limite, onde podemos chegar, né, que a gente só vai descobrindo de acordo com o tempo. Pensando um pouco mais para a gente, como Granular, e também para o presente, trazendo um pouco mais para agora, a nossa missão é trazer, né, insights tanto financeiros, agronômicos, administrativos para o agricultor, para que ele tenha mais eficiência, para que ele possa aumentar a sua lucratividade. E isso passa, né, tanto, por exemplo, por produtos como que a gente tem, para direcionar o monitoramento, poupar tempo dele, tanto por produtos agronômicos, que a gente já vem testando há alguns anos, para ter certeza de que ele é válido para a agricultura tropical, para a agricultura brasileira, tem que ter toda essa base fundamentada agronômica, e também a parte de administração, né? A gente tem um agricultor brasileiro que é muito mais voltado para o negócio, ele não para, né? São 12 meses trabalhando. Então, trazer tudo isso, a gente fala, né, na tela ou na ponta do lápis antigamente, mas hoje é no smartphone, para que ele possa ter essa ferramenta e aumentar, sim, sua lucratividade. Então, sim, lançamentos virão e, claro, também as melhorias, e que isso é bem legal, porque é um pouco diferente de melhoramento genético, né? Na agricultura digital, as melhorias elas podem ser feitas muito rápido, né? Então, acontece um problema ou a gente recebe um feedback do agricultor, poderia ter isso, a gente consegue trazer isso de forma mais rápida. Então, sim, lançamentos virão, e virão rápido. Não, muito bacana, super obrigado mesmo, Lucas, porque é empolgante ver tudo que vem pela frente, né? Bem, mas o programa vai acabando, tá indo pro finalzinho, né, agora, e eu gostaria de pedir uma mensagem final para vocês. Braga, eu poderia terminar, eu não poderia, na verdade, terminar aqui sem trazer um dado para ilustrar esse nosso encontro, né? O Brasil, ele superou os Estados Unidos em produção de soja. E eu queria uma mensagem final sua, contextualizando essa situação.
né? Pensando na nossa evolução em produção mesmo, né? Fica à vontade, Braga, para a sua mensagem final. Obrigado, Souza, pelo convite para participar desse debate interessante, excitante, para discutir um tema muito rico, né, que é o agronegócio brasileiro, a agricultura e a parte de soja, que é. Então, obrigado a todos que estão aqui nos assistindo, que até agora teve para que a gente pôde a oportunidade de compartilhar algumas informações com vocês de tecnologia. E esse assunto do agronegócio brasileiro, ele me empolga demais, sabe? Que eu como eu disse, eu já estou eu tenho 27 anos de formado, vi a evolução do negócio de soja e continuará crescendo. Não tenho a menor dúvida disso. Nós passamos este ano em termos de produção dos Estados Unidos e vamos continuar crescendo. Porque aqui, os trópicos, nós somos muito competitivos, os nossos pesquisadores são muito eficientes, as tecnologias são adaptadas para as condições, o produtor tem uma oportunidade de seguir muito bem nesse negócio do agronegócio. Ele é otimista, ele é promissor, diria assim, continue empreendendo como estão fazendo, que esse é só o horizonte azul. Então, não tenho a menor dúvida que o Brasil, a vocação dele é de produzir alimentos, é a vocação de ser exportador de soja, e assim continuaremos por muitos anos. Você imagina quando a Índia começar a demandar mais alimentos, como foi a China nos últimos... A revolução lá na China nos últimos 15 anos, que mais de quase 30 milhões de pessoas passaram a se alimentar de algum tipo de proteína, né? Isso vai acontecer na Índia também. Então, e quem vai alimentar esse povo? Quem vai alimentar o mundo? É o Brasil, gente. Então, nós, profissionais da agronomia, o produtor brasileiro, é um horizonte, um futuro muito promissor e gratificante poder cumprir essa função de alimentar o mundo. Bacana, obrigado, Braga. E, Lucas, isso que o Braga está trazendo, ele é de maneira bem macro mesmo, né? E eu gostaria que você trouxesse a sua mensagem final ligada lá no agricultor especificamente, tá? Ou seja, tudo que tratamos aqui, ele reforça, né, o apoio que as novas tecnologias ela vem dando, né, ao produtor, correto? E o que deixa essa mensagem sua final aí, considerando esse tema? Primeiro, muito obrigado, né, a todo mundo que assistiu, a você, a todo o time Brevante que está aqui. Braga, obrigado por estar junto aí, a gente ter discutido aqui. Pensando na mensagem para o agricultor, né, acho que é estar aberto a essas novas tecnologias, testar. Acho que está mais fácil testar hoje, começar a usar. A gente vem para o Brasil, por exemplo, com um produto que é o Granule Insights, que é um produto de entrada para começar a disseminar o uso de agricultura digital, que é fácil de testar, comprar, usar e introduz o agricultor nisso. Então esteja aberto. No desenvolvimento de software, é muito movimento de dois lados, então a gente constrói, leva para o agricultor testar, volta para dentro de casa, refaz baseado no feedback, porque a gente tem muito isso do uso, né? A usabilidade tem que ser fácil. Então, a gente quer que o uso seja sustentável, que vários agricultores tenham acesso a isso, não só o topo da pirâmide. E aí, a gente pensar também, não só na agricultura digital e nessas tecnologias, mas que ele seja aberto e ajude, né, todos que estão envolvidos na pesquisa, seja ela lá atrás ou já na ponta, para garantir essa implementação e, como o Braga bem disse, né, atender essa demanda que anseia por uma produtividade maior no Brasil, claro, com toda a parte de sustentabilidade ambiental envolvida. Não, muito bacana. E, meus amigos, eu finalizo então esse encontro aqui com 3 reflexões bem importantes. Mas antes disso, peço para vocês aí responderem a nossa pesquisa apontando a sua câmera para esse QR Code que aparece aqui na tela, tá? E voltando às reflexões, então, a primeira é da relevância de se entender, então, as mudanças pelas quais o campo está passando. E nós trouxemos hoje aqui isso, né? A segunda, ela é analisar essas mudanças que resolvem alguns problemas, né? E mesmo quando aparecem outros desafios, a gente sempre vai estar pronto para solucionar esses novos desafios e, claro, apoiar sempre o produtor brasileiro. E a terceira é do entendimento desses problemas e do homem do campo, que é quem surge lá as melhores soluções. A conexão com o homem do campo que traz junto as melhores soluções. Esses 2 profissionais brilhantes nos deram aqui uma verdadeira aula hoje, pessoal. E eu quero agradecer, Braga, Lucas, demais vocês
2, claro, pelo tempo de vocês, pelas informações que trouxeram para nós aqui também e pela generosidade que vocês tiveram com a gente hoje aqui, viu? Muito, muito, muito obrigado mesmo por esse compartilhamento de vocês aqui. E claro, quero agradecer a cada um de vocês que tiveram hoje aqui conosco, que ficou com a gente aqui, e já convidar vocês, claro, para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 28 de agosto, hein, pessoal? Até lá, muito obrigado, hein?